Jussara Soares volta para cá. Jussara, esses números estão muito interessantes porque esses dados que a gente viu agora, responsabilidade fiscal, segurança, impostos, tudo isso é contra o presidente Lula, né? Uma diferença muito grande daqueles que acham que melhorou e piorou com relação ao governo passado. A pesquisa traz outros dados também sobre boa parte das políticas públicas adotadas pelo governo Lula, pé de meia, farmácia popular, até investimentos no PAC, acham que melhorou, mas vai ficando óbvio, portanto, que a política pública correta, ela não necessariamente garante a aprovação do governante, né? Como é que o governo Lula está reagindo a esse grau ainda elevado, bastante elevado de desaprovação? Thaís, realmente o número da desaprovação segue alta, mas traz um olhar positivo para o governo, que é uma leve recuperação. O que isso indica para o governo? É que as medidas adotadas nas últimas semanas, principalmente em relação à questão do IOF, quando o governo começa a apostar no discurso de justiça social, que fala em justiça tributária e que há uma ofensiva nas redes sociais, inclusive acusando o Congresso de não ser sensível à população mais pobre, do presidente fazendo um discurso, inclusive repetiu isso no BRICS, em relação à questão da taxação dos super ricos. Esse discurso tem feito, a hipótese do Palácio do Planalto é que esse discurso conecta o presidente Lula com a sua base, com aquele seu eleitorado mais fiel, aquele eleitorado que ganha até 2 salários mínimos mais pobre. Então, quando vê essa leve recuperação, essa pesquisa agora, neste momento, e é importante a gente destacar que a pesquisa sempre é um momento, então ela é divulgada hoje, então ela pega essas últimas semanas em meio à crise do IOF, isso para o governo é positivo, que talvez, sim, agora o presidente Lula conseguiu achar um caminho para aí sim buscar essa recuperação que ainda está longe, né? Essa recuperação da popularidade pelos números que nos trazem. Mas ela aponta um caminho de que talvez acharam um jeito do presidente Lula voltar a dialogar com a própria base e, mais importante, conseguir furar a bolha. Porque tinha uma outra pesquisa também, que apontava que o presidente tinha perdido apoio entre esses brasileiros que sempre votaram nele. E aí, na época, conversando com fontes do Palácio do Planalto, eles falaram, Jussara, isso é muito ruim, por outro lado é bom, porque é mais fácil da gente reconquistar este eleitor. Então, essa pesquisa, ela aponta para essa direção e tudo indica que o governo vai seguir insistindo nesse discurso de que o presidente Lula faz um governo para os pobres, de proteção social, e é isso que deve encaixar e deve perpetuar se as pesquisas começarem a colaborar com o Palácio do Planalto. Acho que você descreve muito bem quando você diz que o governo encontrou uma forma de fazer essa reconexão, né, Jussara? E precisa furar a bolha, não é a bolha do bolsonarismo, não. Precisa furar a bolha da classe média brasileira que fez esse descolamento, né, Jussara? Fez esse descolamento do governo Lula, faz esse descolamento na percepção de que a aprovação de um governo não está ligada à qualidade da política pública que está sendo colocada, quer dizer, é quase como se fosse uma obrigação do governo colocar na rua e oferecer essa política pública. Essa expectativa, provavelmente, eu vou te pedir rapidamente aqui para você dar uma resposta, deve haver uma expectativa por outras pesquisas mostrarem essa leve recuperação ainda, né? Sim. O próprio Palácio do Planalto faz pesquisas recorrentes, aquelas pesquisas mais rápidas, os tracks que vão conduzindo essa estratégia de comunicação. A expectativa, claro, é que essa tendência apontada pela Atlas Bloomberg de melhora, de recuperação, que isso se confirme e amplie essa faixa de recuperação para o presidente Lula e o seu governo. Então, a expectativa para as próximas pesquisas, inclusive de outros institutos, que sigam neste mesmo caminho, para confirmar se essa nova estratégia do Palácio do Planalto realmente vai dar resultado.